Se estiver nadando no oceano e ouvir um som estrondoso, fuja rápido. Esse pode ser o bloop, o som mais alto já registrado no oceano. Ao ouvir isso, você talvez nunca queira nadar de novo. Inicialmente, cientistas pensaram que o som era de um animal marinho, como uma baleia, mas era muito mais alto que qualquer som de baleia. A frequência era formada por vibrações rápidas, parecidas com as de baleias e outros animais marinhos. O que torna o som do bloop ainda mais assustador é ter sido captado por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância no oceano. Muitas pessoas afirmaram que veio de uma criatura supermassiva vivendo no oceano. E não era coisa da sua cabeça. Se o bloop fosse realmente uma criatura, as pessoas estimaram que ela teria mais de 90 metros de comprimento. Cientistas dizem que o som vem de icebergs se quebrando na Antártida. Ouça o som. E se você acha o bloop assustador, espere até ver essas próximas criaturas. Elas ficam mais assustadoras conforme avançamos neste vídeo. E a última é a mais assustadora de todas. E pessoal, se vocês realmente gostam do bloop, eu fiz esse boneco de pelúcia do bloop especialmente para vocês. Olhem só, os links estão na descrição. Em 2003 varreduras de sonar próximas à fossa de Porto Rico, uma das áreas mais profundas do Atlântico, detectaram movimentos de algo do tamanho de um arranha-céu, parecendo uma criatura viva. Os moradores locais realmente deram o nome dessa criatura de El Gran Maja. Estima-se que El Gran Maja tenha mais de 600 metros de comprimento, o que significa que é 2 vezes maior que o bloop. Dizem que ela lembra uma enguia pelicano gigante com cauda. O primeiro avistamento foi em 1563 por Diego, marinheiro espanhol. Ele contou que durante uma expedição de pesquisa num dia claro, o oceano ficou violento e o céu escureceu repentinamente. No início, ele pensou que era só uma tempestade, mas ao olhar para o mar, viu uma criatura enorme, do tamanho de 12 navios ao longe. Diego disse que ela tinha a cabeça larga, 6 olhos brancos pequenos e uma boca enorme com dentes amarelos longos e afiados. Muitos anos depois, na década de 1990, uma equipe de um submarino afirmou ter encontrado uma serpente marinha gigante que saiu das profundezas do oceano sorrindo para eles. Mas antes que pudessem capturar a criatura com a câmera, ela rapidamente desapareceu de volta no oceano. Alguns pesquisadores acreditam que El Gran Maja pode não ser uma criatura única, mas sim uma espécie que dominou a arte da camuflagem nas profundezas do mar, misturando-se com o fundo do oceano por décadas seguidas. Moradores dizem que, quando o oceano está muito silencioso à noite, às vezes se ouve um zumbido ou vibração. Alguns acreditam ser o batimento cardíaco de El Gran Maja. Tripulações de navios modernos já relataram falhas misteriosas em equipamentos ao cruzar áreas do Caribe, como problemas no GPS, leituras de profundidade anormais e sombras sob o casco. Ao contrário do bloop, El Gran Maja é silencioso e apenas observa, com 6 olhos brilhantes e uma boca cheia de dentes grandes, longos e amarelos, igual a mim. Se essa enorme serpente marinha acabou de te dar pesadelos, se prepara porque o Japão acabou de dizer: segura meu ramen. Claro que é o Japão, mano. Pescadores e marinheiros japoneses no sul da Antártica relataram ver uma criatura estranha chamada Ningen. O Ningen dizem ser uma criatura semelhante a sereias, que atrai pessoas para a água e a morte, mas na verdade é bem maior, com cerca de 18 a 30 metros de comprimento. Em 2005, o Google Earth registrou um monstro marinho estranho perto da Namíbia, mas muitos disseram ser só um iceberg. Em 2007, pesquisadores japoneses viram uma criatura perto do navio. Acharam que era um submarino, mas, quando se aproximaram, ela sumiu rapidamente nas ondas. Em 2010, pesquisadores japoneses registraram essa grande criatura de olhos pequenos e boca sorridente no fundo do oceano. Alguns disseram que era só uma formação rochosa, incomum com 2 esponjas, onde seriam os olhos. Outros acham que era uma cobra do espirro dentuça. E não era eu. Em 2010, essa imagem registrou uma grande criatura marinha humanoide nadando no oceano. Quase todos que veem o Ningen dizem que ele tem cabeça grande, boca sorridente, 2 mãos humanas e longa cauda de baleia. Alguns afirmam que pode andar ereto em terra, como um humano. Mas os cientistas afirmam que as pessoas confundiram o Ningen e que, na verdade, o que você vê são baleias beluga, icebergs ou talvez até lulas gigantes. Descobrimos apenas 10 a 20% do oceano, então pode haver alguma criatura assustadora nas águas profundas e geladas. Por ora, chamamos de Ningen, palavra japonesa para humano. Já que estamos no Japão, podemos falar do Onibosu, um dos demônios mais passivo-agressivos do oceano. A água fica totalmente silenciosa, como se o oceano esquecesse de existir. Esse é seu único aviso. Ondas Tobon surgem do nada e destroem seu navio.
O Umiabozu aparece após a água acalmar, conhecidos por agitar e depois destruir navios. Mas essa nem é a parte mais assustadora. Algumas pessoas dizem que às vezes eles pedem um barril para beber um pouco de água, mas o que eles realmente fazem é despejar a água dentro do seu navio enquanto assistem ele afundar lentamente, como se estivessem pregando uma peça em você enquanto você morre. Eu estou assustado, de verdade. Alguns dizem que o Umibozu faz isso só para ver as pessoas em pânico, como um streamer da Twitch do mar. Essas criaturas lendárias, também chamadas de monges do mar, são gigantes e carecas, como eu. Alguns dizem que eles têm membros parecidos com cobras e já foram vistos por muitos pescadores ao longo dos anos. Outros afirmam que são pequenos e costumam atacar em grupos, meio que como sereias. Algumas testemunhas dizem que eles são sombras negras gigantes, com olhos brilhantes, mas sem rosto visível. Seus longos braços, parecidos com cobras, se estendem para fora da neblina como macarrões molhados saídos de um pesadelo. Há uma teoria de que mortes misteriosas no mar ocorrem quando um Umibozu, entediado, busca diversão. Depois de ouvir sobre um humanoide marinho pálido com mãos humanas e sorriso permanente, você pensaria que era o auge, mas o oceano trouxe o chefão original. Quando você pensa que o oceano não pode ser mais desrespeitoso, ele lança tentáculos do tamanho de postes telefônicos em você. Se achou as sereias da Antártida assustadoras. Espere conhecer quem come baleias no café e tripulações por diversão. Enquanto ninguém e Umibozu assombram sonhos, o Kraken impede os marinheiros de dormir. De todos os mitos e lendas sobre monstros marinhos, o Kraken é o mais próximo de ser real e mais assustador que o Bloop ou o Megalodon. Mas afinal, o que é o Kraken? Histórias de uma criatura marinha gigante assustaram marinheiros por séculos. Dizem que era tão grande que criava redemoinhos que engoliam navios. No século XVIII, os vikings afirmavam ter visto monstros marinhos do tamanho de seus próprios navios. Eles diziam que suas embarcações eram puxadas para debaixo d'água por uma criatura enorme, com braços longos e tentáculos parecidos com os de um polvo. Em 1873, pescadores viram uma massa flutuante que, ao se aproximar, revelou um bico do tamanho de um barril de 20 litros, tentáculos maiores que 2 homens e capacidade de expelir tinta. A criatura escapou dos homens, mas os 2 homens arrancaram 2 de seus tentáculos. Pescadores relatavam ver olhos flamejantes no mar, o que lhes causava pesadelos. Afinal, é o oceano, cara. Claro que dá pesadelos. Ainda hoje, circulam histórias de criaturas marinhas misteriosas com braços longos que atacam navios e submarinos. Agora, existem lulas gigantes que são realmente grandes o suficiente para atacar cachalotes, já que os cachalotes realmente caçam elas para se alimentar. Mas existem versões diferentes das histórias sobre como o Kraken realmente seria. Em Piratas do Caribe, ele era como um polvo gigante. Já em Fúria de Titãs, inspirado na mitologia grega, era uma criatura gigante bípede, capaz de destruir cidades costeiras. Em julho de 2012, cientistas filmaram uma criatura marinha de 55 metros a 2.000 pés de profundidade. Essa criatura era uma lula gigante, mas estimaram que era apenas uma versão bebê do tamanho que ela realmente poderia alcançar. E sim, a ciência diz que é uma lula gigante. Então, a ciência chama o Kraken de lula gigante. Veja, cientistas já chamaram Plutão de planeta e depois mudaram de ideia. Vai saber, né? Há até teoria de que o Kraken seria uma lula colossal, ainda maior e mais assustadora que a gigante. O pior é que só uma estava em boas condições. As demais, despedaçadas como confete de lula a 1.200 metros de profundidade. Alguns pesquisadores das profundezas do mar acreditam que há um tipo de Kraken que evoluiu na escuridão total. Isso significa sem luz, sem cor, apenas uma máquina de morte cega, flutuante, com braços mais longos que ônibus escolares e um cérebro inteligente o suficiente para brincar com sua comida. Mas também não vamos esquecer essa beleza de dar pesadelos. Tentáculos de lula continuam se movendo após serem cortados. O Kraken realmente tem energia de respawn. Meu Deus! Talvez o Kraken fosse uma lula gigante, ou a lula seja só o primo desajeitado dele. O verdadeiro chefão ainda está lá embaixo, esperando pela continuação. Então o Kraken pode esmagar seu navio, capturar seus companheiros de tripulação e te devorar no abismo, mas o Leviatã, esse aí simplesmente vai te apagar da existência. Se o Kraken era um monstro marinho, o Leviatã é o irmão mais velho maligno do oceano inteiro. Achava tentáculos ruins? Imagine um deus antigo do mar, com clima apocalíptico. O Leviatã é a criatura mais famosa de todos os tempos. Não se trata de um peixe comum. Esse é o verdadeiro sinal de alerta do oceano. O monstro marinho original que assombrou a humanidade por milhares de anos. O Leviatã resume todas as criaturas misteriosas do mar. De Moby Dick a dragões marinhos e uma criatura gigante desconhecida que assombra os oceanos, Leviatã é o nome mais usado globalmente ao longo do tempo. Muitos também disseram que o Leviatã é uma criatura marinha capaz de destruir o mundo.
Alguns mitos e lendas dizem que ele tem várias cabeças, enquanto outros afirmam que seu corpo envolve toda a Terra. Se o Kraken é um filme de terror, o Leviatã representa todo o gênero. Mas afinal, o que é o Leviatã? A definição mais precisa, baseada em ciência, é a de uma baleia gigante. A baleia Leviatã, também chamada Leviatã, era uma criatura gigantesca, capaz de derrotar um megalodonte, sendo o predador de topo dos oceanos há 12 milhões de anos. Ela parecia um cachalote forte, com dentes de adaga de 30 centímetros nas duas mandíbulas, como se tubarão e peixe-espada tivessem tido um filho. Seus dentes estão entre os maiores de qualquer animal já existente. São considerados um dos maiores predadores conhecidos a viver no oceano, e até o som deles assusta. E se você estivesse nadando no oceano e ouvisse isso? Alguns afirmam que o Leviatã ceifador é ainda mais assustador. Trata-se de um monstro marinho de 55 metros com músculos potentes, tornando-o rápido e mortal. Ele tem chifres no topo da cabeça e essas mandíbulas no rosto para agarrar suas presas, ou seja, você também. Como vive em águas profundas, ele usa ecolocalização para se orientar, o que significa que ele te vê antes de você vê-lo. E a aparência dele nem é a parte mais assustadora. Espere até ouvir o som que ele faz. O Leviatã ceifador era só um monstro de jogo, mas o próximo é real. O Megalodon está extinto há mais de 2 milhões de anos, ou será? Há 10 milhões de anos, o Megalodon dominava o oceano como predador de topo. Recentemente, persistem rumores de avistamentos dele. Em 2012, durante uma operação de resgate, um tubarão gigantesco foi avistado, estimando-se que o animal tinha mais de 18 metros de comprimento e permanece não identificado até hoje. Em 2022, pesquisadores relataram ver um tubarão gigante de mais de 18 metros próximo ao navio, mas outros cientistas afirmaram ser só um tubarão-baleia. Pesquisadores disseram que, pelo tamanho e formato da barbatana, descartaram ser um tubarão-baleia. Em 2022, cientistas acharam um cemitério de tubarões na costa da Austrália. Só podia ser lá, mano. Enquanto arrastavam suas redes para coletar animais para estudo, eles ficaram chocados ao encontrar centenas de dentes de tubarão. Alguns dos dentes de tubarão que encontraram pertenciam a tubarões macô, tubarões brancos, e a um tubarão que eles acreditam ter evoluído do megalodonte. Um dente de megalodonte é maior que uma mão, e o megalodonte media mais de 21 metros e pesava mais de 63 mil quilos. Era um animal realmente bruto. Com força de mordida acima de 18 mil quilos por polegada quadrada, ele tinha a mais forte já registrada em animais, capaz de partir baleias ao meio e engolir humanos inteiros. Mas os cientistas acabaram de descobrir algo insano, e isso vai explodir sua mente. A maioria das pessoas acha que o megalodonte parecia um tubarão branco, mas não era assim que o megalodonte realmente era. Pois é, Hollywood errou. Vai entender. Um tubarão branco, na verdade, é feito para ter explosões de velocidade por causa da sua estratégia de caça. Mas, como o megalodonte era uma criatura muito maior, ele era bem mais lento do que um tubarão branco. O megalodonte precisava consumir cerca de 1.100 quilos de comida por dia, equivalente a uma baleia jubarte. Então, para que esses tubarões fossem mais eficientes, seus corpos não seriam essas criaturas grossas e arredondadas, mas sim mais longos e magros, meio parecidos com um tubarão-limão. Mas isso, na verdade, significa que o megalodonte era ainda mais massivo do que pensávamos. Os cientistas costumavam estimar que o megalodonte tinha cerca de 18 metros de comprimento, mas um estudo recente mostrou que ele pode chegar a 25 metros de comprimento, o que equivale à metade da largura de um campo de futebol. A divulgação do estudo indica que um filhote de megalodonte nasceria com cerca de 4 metros, tamanho médio de um tubarão branco adulto. Ao nascer, um filhote de megalodonte comeria quase qualquer animal marinho que encontrasse. Algumas pessoas afirmam que o megalodonte se escondeu nas profundezas do oceano, mas os cientistas confirmaram que o megalodonte vivia mais próximo de águas rasas. O último megalodonte teria sido extinto há cerca de 10 mil anos, intrigando cientistas. Mas o que causou sua extinção? Muitos dirão que foi algo como um Leviatã ou Godzilla, mas esses são monstros fictícios. Alguns chamam a baleia Leviatã assim, mas isso não é totalmente correto. A baleia Leviatã era grande e feroz, capaz de derrotar um megalodonte, e coexistiram. Porém, não foram responsáveis pela extinção do megalodonte. E o que realmente ajudou a exterminar o megalodonte foi um tubarão mais rápido, mais ágil, mais feroz e ainda mais mortal, o tubarão branco. Eles basicamente superaram o megalodonte na busca por alimento e ajudaram a contribuir para a sua extinção. Mas, o que vocês acham? Vocês acham que o megalodonte ainda existe hoje em dia? Esse próximo demônio do mar era como um torpedo pré-histórico com dentes. O mosasauro.
Muitos pensam que era um dinossauro, mas ele era na verdade um réptil marinho assustador. Pense nele como um lagarto marinho homicida, com um jetpack e realmente de mau humor. Essas criaturas eram verdadeiros dragões marinhos, chegando a cerca de 15 metros de comprimento. O que aparece em Jurassic World foi turbinado e é maior do que o real. Mas, fazer o quê? Hollywood é Hollywood, né? Ele realmente tinha uma boca mortal, e sim, pior do que a minha. Mandíbula com dupla articulação, com dentes afiados no céu da boca. Se mordesse, era impossível escapar, como um triturador de carne. Ele mordia, agarrava, sacudia e despedaçava presas como tartarugas, peixes e mosassauros. Até os tubarões ficavam fora do seu caminho. Ele era o predador de topo do seu tempo, sem nenhum limite, e não tinha inimigos naturais. Basicamente, era o CEO do oceano e demitiu todo mundo. Como era um réptil, precisava subir à superfície para respirar. Imagine ser um submarino assassino e precisava emergir, tipo: "E aí, galera, já volto, preciso dar uma respirada antes de acabar com alguém rapidinho." E com essa cauda longa, ele era realmente feito para a velocidade. Essa coisa se movia como um míssil debaixo d'água. Não era um predador lento, era um perseguidor rápido. E o mais assustador é que ele não botava ovos. Dava à luz filhotes vivos na água. Filhotes de mosassauro nasciam em grupos e logo viravam assassinos dos oceanos. Ainda bem que foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Se você acha o megalodonte ou mosassauros assustadores, espere ver isso. Dunkleosteus, também chamado de Chunky Dunk. Aliás, é como me chamam depois de comer uma dúzia de donuts. Enfim, essa fera tinha uma cabeça grossa com placas blindadas que a deixava meio lenta. Não tinha dentes, tipo a sua avó, e era bem esquisita. Em vez de dentes, ela tinha esses ossos da mandíbula super afiados que podiam esmagar qualquer coisa. Eles nadavam pelos oceanos do mundo numa época em que o planeta realmente era diferente. Fósseis foram encontrados em Ohio. Claro, tinha que ser Ohio, mano. Os cientistas estimam que essa fera robusta tinha entre 4 e 6 metros de comprimento e era um dos principais predadores do topo da cadeia alimentar na sua época. Eles foram extintos há mais de 300 milhões de anos, mas selacanto e caranguejo ferradura existem há mais de 400 milhões de anos e ainda vivem hoje. Então, vai saber? Talvez o patinho parrudo nade em um oceano perto de você. Após esses tanques marinhos pré-históricos e o trauma de Ohio, vamos falar de algo mais próximo de casa. Enquanto o Dunkleosteus te partiria ao meio rapidamente, a próxima criatura gera debates sobre sua verdadeira natureza. Você acha que o monstro do Lago Ness existe ou é mito? Há mais de 100 anos, relatos sobre o monstro do Lago Ness, o Nessie, circulam e ainda são contados hoje. A história do Lago Ness, na Escócia, é surpreendente. A maioria das lendas realmente morre quando não há provas, mas a Nessie disse: "Eu sou diferente, irmão." Quando você pensa no monstro do Lago Ness, provavelmente imagina essa foto, que foi tirada em 1932, mas já foi provado que ela é falsa. O fotógrafo falsificou a foto usando um submarino de brinquedo com cabeça de plástico. Depois, várias pessoas disseram ter visto uma grande criatura marinha no lago ou nos arredores. Com novas tecnologias, surgiram relatos recentes. Esta foto foi tirada há alguns anos, mas divulgada só agora. O vídeo foi gravado na Irlanda pelo youtuber Colin Malarkey. Parece uma criatura enorme nadando pelo lago. Isso aqui parece ser a cabeça dela. A maioria das pessoas disse que era apenas uma baleia. Alguns dizem que é um sinal do monstro do Lago Ness, enquanto outros afirmam que é apenas uma tartaruga ou um tronco flutuante. Mas se você olhar para os barcos e as ondas, pode ver que a água não está se movendo tão rápido assim. Na verdade, já houve outras filmagens mostrando criaturas parecidas com serpentes ou dragões que apareceram em praias ao redor do mundo. E também no estado da Geórgia, essa criatura marinha apareceu na praia. Algumas pessoas afirmam que o monstro do Lago Ness é apenas algum tipo de enguia gigante no lago. Muitos outros afirmam que o monstro do Lago Ness é, na verdade, um elasmossauro. Isso é impossível, pois o pescoço do elasmossauro não consegue levantar a cabeça fora d'água. Ainda bem, pois é assim que ele soa. O Bloop e El Gran Marra estão entre os maiores que mencionei até agora, mas o próximo pode engolir ambos de uma vez, como faço com um cachorro quente, o Devorador do Mar. Mas o que é o Devorador do Mar? Essa criatura gigante tem 2 braços grandes que a mantém ereta e mais de 6.400 metros de comprimento, quase 7 quilômetros de puro tofora. O oceano possui mais de 9.000 metros de profundidade, onde dizem que o Devorador do Mar espreita, sempre com a boca aberta, engolindo tudo, até o Bloop. Avistada pela primeira vez por pescadores em 1862, ela foi descrita como uma enorme sombra pulsante sob as ondas, seguida por tsunamis e destruição na costa. Sem tempestade, sem aviso, apenas ondas mais altas do que prédios e vilarejos inteiros sendo varridos do mapa. Depois, em 1927, uma mulher chamada Evelyn Mary disse que viu uma montanha em movimento no horizonte. Não era uma onda nem uma baleia, mas uma montanha viva, respirando e se movendo na água como se o próprio oceano estivesse despertando.
Em 1930, o último avistamento conhecido veio de um pescador que relatou ter visto uma criatura enorme que ia de um lado ao outro do horizonte. No mesmo dia, um tsunami gigante atingiu a costa. Coincidência? Talvez, mas é melhor correr. E ver não é o mais assustador. Espere até ouvir o som disso. Esse último é o mais assustador. Mas antes de contar, galera, curtam e se inscrevam no canal para ajudar. Pronto? Bem-vindo à família Bestia! Então, se o Devorador do Mar é o chefão final do oceano, esse próximo é o capítulo final. Não só do mar, de tudo! Enquanto o Devorador do Mar consome o mundo físico, Cthulhu destrói sua mente antes que seu corpo sequer tenha tempo de gritar. Ele não nada, apenas dorme nas profundezas do antigo abismo do Pacífico. Ao acordar, é fim de jogo. Quando você está no oceano em um dia claro e azul e o céu fica preto do nada, você acabou de despertar Cthulhu. E quando ele realmente desperta, não é apocalipse, não é fogo e enxofre, é só silêncio. Sua mente estala como um bastão luminoso. Cidades desmoronam sem aviso, oceanos fervem no lugar. Você não vai correr, você não vai gritar, você só vai vê-lo. Isso já basta para destruir toda a sua existência internamente. Cthulhu é uma criatura cósmica gigante, parecendo um dragão com rosto de polvo, asas de anjo caído e voz que fala direto à mente, transmitindo pura loucura. Pense numa lula que teve um filho com seus piores pesadelos, alimentou-o com ansiedade por 1000 anos e agora essa criatura dorme sob o Oceano Pacífico, pronta para ser despertada. O mais assustador vem agora. Se ele sonha com alguém, essa pessoa enlouquece. Artistas pintam sem razão, poetas escrevem em línguas inexistentes e marinheiros ouvem sussurros chamando-os para as profundezas. A verdade assustadora é: Cthulhu não nos odeia, ele nem sabe que existimos. Somos formigas discutindo sobre fama no TikTok enquanto um deus cósmico se mexe em seu sono. Então, da próxima vez que você sentir um arrepio na espinha sem motivo ou sonhar com águas profundas e vozes distantes, ele está pensando em você. Alguns dizem que Cthulhu vem do planeta Saturno. Acho que é melhor do que Urano. Se você passar por tudo isso chorando de medo no snorkel, parabéns! Ganhou seu próprio monstro de conforto. Se for nadar no oceano e ser engolido, que seja com seu críptido pessoal. Aqui está o Bloop, link na descrição. Fiz para vocês. Talvez queira ver isso. Fiz especialmente para você. Outra pergunta. Você está pronto para nadar?